Nesse momento nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mandando aí uma saudação para todos os nossos irmãos, queridos ouvintes que estão aí nos acompanhando todos os dias, todos os domingos, aliás, na escola dominical, e também a nossa liderança, nosso apóstolo Aurélio de Jesus, Jussara de Jesus, e a todos os irmãos ali que têm sido bênção estando conosco todos os domingos. Hoje, mais uma vez, estaremos estudando a palavra do Senhor, dando sequência a esse estudo que nós estamos fazendo sobre ministérios, né? Então, ministério na igreja, ministério de pastor, nós estaremos estudando hoje. Isso é uma sequência, é a nossa quarta lição, né? Dentro desse ministério. E hoje nós estaremos, né? Dando aí essa sequência, falando sobre o pastorado, o ministério de pastor, que é uma lição muito importante, e nós estaremos lendo os textos da lição que está aqui como texto áureo, e nós queremos nessa hora que você preste bastante atenção, porque essa sequência é muito importante, não só para a pessoa individualmente, mas para toda a igreja do Senhor. O nosso textual diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10 e versículo 11. E a nossa verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso Supremo Pastor, e nós vamos estar estudando isso na sequência da nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em João 10, versículo 11 e 14, Tito 1, do 7 ao 11, e 1 Pedro 5, do versículo 2 ao versículo 4. Comecemos então por João. João 10 diz, verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito 1, verso 7 diz, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Verso 10 diz, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. E 1 Pedro 5, verso 2 diz, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa missão maravilhosa do pastor, mas também de grande responsabilidade diante de Deus e também diante dos homens, nós estaremos agora dando início. Atualmente existem muitos modelos de liderança pastoral por aí afora, que são sugeridos sob o aspecto empresarial e meramente psicológico. Mas o modelo de liderança que a Bíblia requer, que o cristão deve exigir e vivenciar, é o modelo que está sendo centralizado sobre a liderança de Jesus Cristo, ele sendo o nosso sumo pastor. Então não existe outro modelo melhor para ser seguido, como exemplo para ser seguido, porque o ministério de pastor é integral e tem 3 aspectos muito importantes dentro desse a liderança pastoral. Primeiro, ele deve ser acolhedor. Depois, ele precisa ser um admoestador e também servidor, porque ele está servindo a Deus em primeiro lugar
e aos irmãos. Esse modelo pastoral empresarial, na concepção empresarial, como nós falamos anteriormente, ele pode até trazer um resultado visível, mas para Deus será um verdadeiro fracasso. Por quê? Porque nós estamos falando de ministério pastoral cristão. Então, seguir a liderança de Jesus de Nazaré, ele pode parecer para muitos, né, e para essa sociedade principalmente, um verdadeiro fracasso, mas em relação a Deus é só uma grande vitória, porque está sendo pautado nos padrões da palavra de Deus conforme a doutrina do Senhor. Ser pastor não é fácil, é uma tarefa árdua, e nós sabemos disso, porque existem muitas demandas na vida de um pastor, tanto demandas internas como demandas externas, né? São principalmente os pastores locais, dos quais nós estamos nos referindo muito nessa lição. Um cuidado para com as pessoas do rebanho é uma das grandes tarefas, porque ele está ali incumbido de estar cuidando de um rebanho. O rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor. E ele precisa ter um cuidado especial com esse rebanho. Ele precisa fazer visita aos enfermos, ele precisa estar resolvendo problemas de relacionamentos, principalmente casais, problemas às vezes que existem entre os membros da igreja. Ele precisa estar passando por todos esses desafios. É uma questão realmente muito complicada, difícil, mas é gratificante. Ele também tem um grande desafio, que é o de estar sempre em oração, o desafio de estar orando ao Senhor, porque através da oração ele vai recebendo as orientações para que possa conduzir o rebanho do Senhor. E ainda existe também esse desafio de estar se preparando para pregar, porque a pregação e o ensino da palavra de Deus são de extrema necessidade, e todo pastor de um rebanho precisa da palavra e do ensino para transmitir o conhecimento de Deus àqueles que estão sendo liderados por ele. O dia a dia de um pastor realmente é desafiador, e para quem quer, né, ou quem tem chamado, é vocacionado por Deus para apacentar, ele só mesmo precisa da graça de Deus, né, desse amor de Deus, o nosso Deus Pai, que ele nos dá capacitação ou capacita qualquer um daqueles que são vocacionados para ser pastor. Uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Eu estou falando de uma liderança madura. E isso é muito importante, porque uma pessoa que não tem maturidade não tem condição de suportar as pressões de um pastorado, não tem condição de liderar, vendo tantas dificuldades para que ele possa ter solução, né? Juntamente, é claro que com a oração, né? Que ele tem que estar sempre orando, buscando as direções de Deus para poder estar aconselhando, para poder estar nesse meio de tantas situações difíceis e diferentes umas das outras, para poder estar servindo ao Senhor e ao rebanho. O primeiro ponto da nossa lição está aqui, tópico 1, que é Jesus, o sumo pastor, e o ponto 1 diz: Jesus é o pastor supremo, que está em Hebreus 13:20, e que nós também falamos bem no comecinho da nossa lição, no nosso texto áureo. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Essa expressão grande pastor das ovelhas refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. É o pastor por excelência, por isso que é o nosso grande pastor, o pastor soberano. Isso é que nós temos que estar levando em consideração, marcado pela sua humildade em primeiro lugar e despojamento da sua glória. Jesus, a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte de cruz. Ele, para ser nosso pastor, ele teve que passar por tudo isso. E também ele despojou de toda a sua glória lá na parte onde ele vivia desde a criação de todas as coisas, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Tudo isso para que ele pudesse ser um dia o nosso pastor supremo, o nosso sumo pastor. Ele foi chamado grande em seu nascimento, e a Bíblia fala isso aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 32.
Está escrito assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aí foi a parte onde ele foi chamado de grande. Esse adjetivo grande que eu falei agora enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nossa aliança de Deus, da nova aliança de Deus para com os homens. E eu falei uma palavra que é essa palavra incomparável, isto é, não tem nada que possa se comparar ao nosso grande e soberano pastor. Jesus Cristo é esse supremo pastor em todos os aspectos. Primeiro, ele venceu a morte. Depois, ele libertou o homem da prisão do pecado. Então, são duas coisas que nós temos que estar com elas sempre em foco na nossa vida. Por causa de mim e de você, ele já venceu tudo isso e nos tornou as suas ovelhas, e somos chamadas ovelhas do Senhor. O ponto 2 do tópico 1 diz: o pastor conhece as suas ovelhas. João 10, versículo 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Esse bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Tudo isso é feito por amor. Ele não só cuida, mas ele também protege o tempo todo as suas ovelhas. Nessa expressão, designa ainda a intimidade entre o Senhor, né, o nosso sumo pastor, e as suas ovelhas. Porque o versículo está dizendo que as ovelhas também, das ovelhas ele também é conhecido. Então, ele nos conhece e nós conhecemos a ele. Isso é uma relação, né, um conhecimento muito profundo da parte do Senhor para com as suas ovelhas. Essas ovelhas, elas não ouvem a voz de qualquer um. Elas não ouvem a voz de qualquer pastor, porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O bondoso pastor conhece a sua igreja, ele conhece e se relaciona com cada membro de cada igreja, independente de onde ela esteja, independente de que ele seja, contanto que ele seja um salvo em Cristo Jesus. Em João 10, verso 5 e o verso 15 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. No verso 15 diz: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez, ele confirmando que ele dá a vida pelas ovelhas. O ponto 3 do tópico diz: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então foi esse versículo que nós acabamos de ler, que uma das principais fontes de economia de Israel naquele período, naquela época, era o trabalho pastoril, o trabalho do campo com os pastores. Então os pastores eles cuidavam das ovelhas para que delas eles pudessem obter lucro diário. Isso é, né, eles tinham rendimentos com a criação das ovelhas. E Jesus usou esse contexto, ele se valeu desse contexto para se referir a esse ensinamento que nós estamos vendo nesse versículo com essa expressão. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? Esses pastores, eles garantiam o sustento no campo através do uso dessas ovelhas. Mas Jesus mostra aqui algo muito importante, muito especial para cada um de nós. A sua disposição em doar a vida pelas ovelhas. Ali os pastores tiravam o seu lucro das ovelhas, e o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele dá a vida, quer dizer, dá a sua vida pelas suas ovelhas. E os verdadeiros pastores da igreja, eles devem também imitar esse sumo pastor que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele não há jamais uma exploração, né, sobre o rebanho. Isso deve servir de exemplo para todos aqueles que desejam ministrar na igreja do Senhor, como ensinar a palavra de Deus, né? Ser um pastor de ensino, um pastor que esteja pastoreando o rebanho, conforme está escrito em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2 ao 4, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Esse é o prêmio daqueles que forem fiéis como pastores. O tópico 2 da nossa lição diz as características do verdadeiro pastor. Primeira característica é integridade, ser íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral, ele envolve aptidão para ensinar, para aconselhar, para comunicar-se com a igreja de uma forma clara, a sua igreja local, ele tem que se comunicar de forma clara. Porém, essas características, elas não são válidas se não houver o caráter do pastor em integridade, ou um caráter íntegro, porque de nada vale ele fazer as outras coisas se o seu caráter vier depor contra ele. E é uma das piores coisas é ver que a sua palavra pastoral, ela não coaduna com a sua vida, ela não condiz com a sua vida. Tudo que ele prega parece assim, está pregando, mas ele não está vivendo. Como pode o líder falar, né, de honestidade e ele ser desonesto? É uma coisa que não tem como, não pode associar isso uma coisa a outra. Como ele pode falar de simplicidade e ele ser um esbanjador, um gastador, né? Não tem como. Não pode também jamais falar ou ensinar sobre humildade, porque ele está se portando com soberba. Isso é uma coisa que é visível e as ovelhas, elas enxergam isso também. E a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele prega, ou que ele proclama. E o Senhor, ele enfatiza muito isso, lá no livro de Mateus está escrito sobre isso, Mateus 7, versículo 22, e também nós vemos aqui um outro exemplo também que nós podemos ler, que está no 23, versículo 2 até o 36, é uma passagem longa e não dá para a gente estar lendo agora na nossa lição. Mas eu quero falar aqui que dentro desse pastorado nós vemos dois fundamentos aqui como exemplo. Os dois fundamentos que estão em Mateus no capítulo 7, versículo 24, que fala aí do homem que foi prudente e do homem que foi insensato. Que um homem, ele construiu a sua casa, né, na rocha, e quando veio a tempestade, aquela casa permaneceu de pé. Mas também tem aquele que é insensato, que construiu sobre a areia e foi a ruína dele muito grande, está escrito. Então, por isso que é importante que seja construído no fundamento chamado rocha. E a nossa rocha é Cristo Jesus. O ponto 2 diz, ser exemplo dos fiéis. Olha que coisa linda. Ser exemplo dos fiéis. Em 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3, quando Paulo estava falando aqui para Timóteo, né, falando a respeito do bispo, como que ele tinha que ser, aquele obreiro que estava ali assumindo uma grande responsabilidade. Ele falou que ele não deveria ser dado ao vinho, ele não poderia ser espancador, ele não poderia ser cobiçoso ou de torpe ganância, nem contencioso ou avarento, mas todo obreiro tem que observar essas qualificações, não era só para aquele período, é para hoje, para a igreja de hoje, para o pastorado desse nosso tempo que nós estamos vivenciando, porque todo obreiro, ele deve ser moderado, todo líder, todo pastor, todo aquele que ensina, qualquer um que está trabalhando na obra do Senhor, ele deve ser moderado, porque esse exemplo está sendo aqui falado, direcionado ao bispo, mas esse é um exemplo para todos aqueles que servem ao Senhor, que estão incumbidos de alguma responsabilidade de liderança dentro da igreja. E a igreja precisa contemplar em seu líder sinais claros também do fruto do Espírito. Porque se não houver o fruto do Espírito, como que nós podemos ver essas qualidades na vida daquele que está sendo o pastor? Ele tem que ter autocontrole,
que é o domínio próprio, né? Que muitas pessoas não conseguem ter esse domínio próprio, domínio nas suas emoções. Ele precisa ter mansidão, ele precisa ter bondade, ele precisa ter muito amor no seu coração e as outras qualificações que a Bíblia, né, nos descreve ali no livro de Gálatas também. Esses valores ou características, eles denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. São coisas também que devem ser observadas naquele que quer ou tem vocação para o pastorado. Essa postura é tanto para os fiéis como para os infiéis. Nós vamos ler aqui o que está escrito em 1 Timóteo 3, e versículo 7. Está escrito assim: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Então, o testemunho do líder, pastor ou dos obreiros que estão em ação não pode ser apenas dentro da igreja. Ele também tem que ser lá fora, porque o nosso comportamento deve ser visto pelas pessoas que estão lá fora, para que nós não venhamos a cair em opróbrio ou também no laço do diabo, porque isso ocorre com muitos por aí afora. E o nosso terceiro ponto diz o exemplo para a família. Como é importante esse ponto aqui, gente, para prestar bem atenção. Antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho deve ser exemplo para a sua família. Sua primeira comunidade, sua primeira igreja é a sua família. A Bíblia diz que ele tem que governar a própria casa com modéstia e com equilíbrio. Criar seus filhos com respeito. 1 Timóteo 3, versículo 4, diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, com o pastor que é pai e com o pastor que é avô. Que coisa linda quando nós vemos um pastor com esse testemunho dentro da sua família. Todo obreiro ele deve ter esse cuidado, cuidar bem do seu lar para sempre, né? Sempre estar ali dando respaldo à sua família, porque isso é também muito importante dentro do seu ministério, para que esse ministério possa ter credibilidade. Porque como que alguém, como está escrito na palavra, não governa a sua própria casa, pode ter autoridade para liderar a igreja do Senhor ou a casa de Deus? Isso não tem de forma nenhuma condição. Então é uma coisa também que nós temos que estar aprendendo e observando sempre, para que nós não venhamos cair nesses erros. Três prioridades aqui muito importantes dentro da família e dentro do seu pastorado. São prioridades, porque em primeiro lugar está a prioridade da sua vida com Deus, né? O seu relacionamento com o Senhor. O segundo está no relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. Muitas vezes os pastores, por muitas ocupações, eles negligenciam a sua assistência, né, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, e isso traz um grande prejuízo para a família. Nós já temos visto tantos testemunhos com relação a isso. Então, a sua casa tem que estar sempre bem cuidada, em ordem, para que o seu ministério possa ser vitorioso. E o terceiro diz também que ele deve ter como prioridade o ministério dele, que é o terceiro. Olha, primeiro é sua comunhão com o Senhor. Segundo, prioridade é a esposa e os filhos, que às vezes tem gente que está trocando. Porque em terceiro lugar que vem o ministério e o seu trabalho. Não ponha o seu ministério acima da sua vida de comunhão com Deus, da sua vida com a sua família, porque as coisas não podem dar certo dessa forma, mas tudo dentro desse ciclo aí, né, dessas prioridades. Agora nós vamos partir para o nosso, para a nossa parte aqui, o número 3, né, que é o ministério pastoral. Esse tópico muito, muito importante também, né, que é o ministério pastoral. O ponto número 1 diz a missão do pastor. Olha que coisa tremenda que é
essa missão. E esse nome pastor vem do grego poimen e significa apacentador de ovelhas. É apacentador. Apacentar é cuidar com amor, é trazer as ovelhas para perto de si, dar alimento, o alimento que elas tanto precisam, da água, da sombra. Tudo isso é tão importante, era o que os pastores de Israel faziam nessa época, e é por isso que esse exemplo para nós hoje traz muito significado para a vida da igreja. De acordo com essa definição, nós podemos então afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. O profeta Isaías escreveu aqui em Isaías 40, verso 11, o seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele conduzirá mansamente. Que coisa linda, essa missão maravilhosa do pastor que está aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, escrita pelo nosso profeta Isaías. E o ponto 2 diz uma missão polivalente, que a missão pastoral ela também é múltipla. É um ministério que envolve tanto o ensinamento, como o aconselhamento, como nós já falamos, evangelização, missões e tantas outras áreas dentro da igreja que ele precisa estar sempre participando, se envolvendo. E também a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento dentro da igreja. E além disso, ele age como um conciliador, como um administrador eclesiástico dos bens, dos recursos humanos que a igreja dispõe para toda a obra da igreja local. E está também sob os seus cuidados a essa gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais da igreja e também das finanças da igreja local. Então, ele é alguém que tem uma responsabilidade muito grande e tem que fazer isso com excelência, porque tudo que ele fizer honestamente, com amor, vai agradar ao Senhor nosso Deus e o seu ministério será um ministério muito abençoado. O ponto 3 do tópico que nós estamos aqui, é o 3, já finalizando quase, é o cuidado contra os falsos pastores. E você pode perguntar aí, será que existem falsos pastores? Sim, com certeza. A Bíblia fala isso lá no Velho Testamento, que quando Deus levantou o profeta Ezequiel, como profeta em Israel, ele falou em Ezequiel 34, no versículo 2, na parte C, ao finalzinho daquele versículo, ele diz assim: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Era uma palavra de repreensão ao que estava acontecendo naquele tempo com os pastores lá em Israel. Nós não vamos atrás de toda a história, porque é uma história realmente longa com relação ao que eles estavam fazendo de atrocidade com as suas ovelhas ou com os seus rebanhos. Mas aqui há uma repreensão da parte de Deus usando o profeta para mostrar a condição em que ele estava ali vivendo. Ele diz no versículo 3, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Não demonstraram amor pelas suas ovelhas. Eles estavam usando das ovelhas, mas não tinham amor por elas. E isso fazia com que elas se dispersassem, como está escrito no capítulo mesmo 34, versículo 4 ao versículo 6. Elas foram dispersas. E assim acontece. Quando não há um pastoreio eficiente, as ovelhas se dispersam. E o próprio Deus é contra esses falsos pastores, porque está escrito em Ezequiel 34, versículo 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas,
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E o verso 10 diz: assim diz o Senhor Deus, eu estou contra os pastores e requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas, e não as apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Olha aqui, a palavra de Deus dura para quando ele vier e requerer isso da mão de cada um. Deus, ele inspirou o apóstolo Paulo também para escrever, e falar com Tito quando a respeito dessa instrução pastoral àquele jovem obreiro. Aquele jovem estava dando início ao seu ministério, e Paulo falou com ele que ele retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Aí lá na frente diz: aos quais convém tapar a boca. Então, se o obreiro, se o pastor, se aquele que está liderando um rebanho, ele não tiver retendo firme e fiel essa palavra, ele não vai ter condição de estar admoestando com a sã doutrina, para poder convencer aqueles que são contradizentes, aqueles que vêm com seus próprios argumentos para tentar de alguma forma contrariar os princípios da sã doutrina. Mas a instrução que Paulo deu a Tito, ela serve para cada um de nós hoje. Todos os obreiros do Senhor, todos os pastores que estão na obra do Senhor, com os seus rebanhos locais, que possam estar atentos a essas palavras, porque são conselhos do apóstolo Paulo, para que pudessem desenvolver um pastoreio ou um pastorado com muita sabedoria, com graça, e tivesse sucesso no seu ministério. E nós estamos agora já para concluir essa nossa lição, porque esse dom ministerial de pastor, meus irmãos, ele é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, que é a igreja de Jesus Cristo. Não é de qualquer maneira, é um chamado, é um vocacionado pelo Senhor, para que possa estar cuidando do rebanho do Senhor. Por isso tem que cuidar com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor, porque um dia todos prestarão contas ao Senhor do seu trabalho realizado. E nesse momento eu quero convocar você que está aí nos ouvindo, nessa lição tão preciosa, que você, juntamente comigo, vamos orar por todos os pastores, por todos aqueles que estão à frente de um rebanho, para que o Senhor conceda a eles muita sabedoria e que sejam obedientes à palavra de Deus, estejam afinados com o Senhor, possam estar valorizando as suas famílias e depois também venham valorizar também o ministério que receberam das mãos do Senhor. Se você puder, curve a sua cabeça aí e vamos fazer essa oração. Pai santo e amado Deus, neste momento nós nos juntamos, Senhor, numa só corrente de oração diante de Ti, meu Deus, para pedir por todos os pastores, Senhor. É um ministério, Senhor, árduo. É um ministério, Senhor, que requer muita dedicação, muito amor, muita paciência, muita perseverança, Senhor. Ó Deus eterno, que o Senhor possa nessa hora estar falando com cada um desses que possa estar nos ouvindo. Se houver algum pastor nos ouvindo, Senhor, abençoa-o. Dá a ele, Senhor, essa graça maravilhosa para prosseguir essa jornada ministerial. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um, as suas famílias, a sua igreja local, a todas as igrejas estabelecidas em qualquer canto da terra.
Pai, que nós possamos juntos, meu Deus, vencer todas as forças do mal, proclamar o evangelho de salvação, o evangelho de Cristo, e a nossa vida, Senhor, possa ser um exemplo para com os que são de fora, porque muitas vezes, Senhor, nós sabemos que o nosso testemunho é muito mais valioso do que as nossas palavras. Que sejamos, meu Deus, verdadeiros testemunhas do Senhor, para louvor, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E você aí possa dizer amém conosco. Nós agradecemos a você por ter estado conosco. Esperamos contar com você na próxima aula, em nome de Jesus. Se Deus permitir, é claro, né? Se Jesus não buscar a sua igreja, estaremos juntos outra vez. Até lá.